Prezados irmãos, prezados companheiros, os que frequentam a Casa Espírita Paz e Amor e aos demais que porventura estiverem assistindo, dando continuidade às tarefas que costumam acontecer às terças-feiras no Centro Espírita Paz e Amor, que é leitura e comentário do Evangelho, e já há algum tempo, algumas semanas, nós iniciamos assim através dos vídeos, enquanto não pudermos com maior segurança retornar às atividades presenciais no centro, vamos continuar com essas lives. Hoje estaremos lendo, se alguém quiser acompanhar a leitura no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17, o título é Sede Perfeitos, o nosso item é o número 10, o homem no mundo. É essa leitura que vamos fazer e os comentários que vamos tecer. Antes, porém, vamos unir os nossos pensamentos na figura amorosa de Jesus para agradecer, Divino Amigo, mais esta oportunidade de acesso ao conhecimento que nos deixastes, como pedimos ao Pai amoroso e bom, que abençoe todo o nosso planeta e sua humanidade, porque continuaremos nos esforçando para sermos criaturas melhores e fazer jus a essas bênçãos diárias que nos fornece, Senhor. Aos espíritos amigos que nos acompanham, a nossa gratidão também. Obrigada, Senhor, que assim seja. Vamos então à leitura, repetindo, capítulo 12, Sede Perfeitos, item 10, o homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não deixeis neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações e nele dar frutos de caridade e de justiça. Não creiais, todavia, que em vos exortando sem cessar a prece e a evocação mental, nós vos exortamos a viver uma vida mística, que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não. Vivei com os homens de vossa época como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai-as com um sentimento de pureza que as possa santificar. Fostes chamados a entrar em contato com os espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos. Não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sede alegres, sede felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência, da felicidade do herdeiro do céu, contando os dias que o aproximam de sua herança. A virtude não consiste em tomar um aspecto severo e lúgubre, em repelir os prazeres com as vossas condições humanas permitem. Basta informar todos os atos da vida ao Criador que deu essa vida. Basta, quando se começa ou acaba uma obra, elevar o pensamento até esse Criador e lhe pedir, num impulso d'alma, seja sua proteção para ser bem-sucedido, seja sua bênção para a obra terminada. O que quer que fizerdes, remontai até a fonte de todas as coisas. Nada façais
sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. A perfeição está inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde a menor até a maior. O homem que vivesse só não teria caridade a exercer. Não é senão um contato com semelhantes, no contato com semelhantes, nas lutas mais penosas, que disso encontra ocasião. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição. Não tendo que pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. Não imagineis, pois, que para viver em comunicação constante conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso envergar o cilício e se cobrir de cinzas. Não ainda uma vez. Sede felizes, segundo as necessidades da humanidade, mas que em vossa felicidade não entre jamais nenhum pensamento, nenhum ato que possa ofendê-lo ou fazer velar a face daqueles que vos amam e que vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. Um espírito protetor, por Deus, 1863. Eu fiz algumas pesquisas e fiz algumas anotações que eu pretendo comentar com vocês. Começando pelo Livro dos Espíritos. Como todos sabem, o Livro dos Espíritos é composto de 4 livros. E o terceiro livro é o que fala das leis morais. No capítulo 2 do terceiro livro do Livro dos Espíritos, se refere à lei de adoração. E no capítulo 12, perfeição moral. Então, fiz aí minhas consultas para tentar, juntamente com vocês, entender melhor o texto lido. Aí, dentro desse capítulo 12, caracteres do homem de bem, eu me ative à pergunta 918, que diz, entre outras coisas, diz o seguinte: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Então, se nós pretendemos ser o homem do mundo, ser o homem no sentido geral, né, de seres humanos. Então, se nós pretendemos ser esse homem no mundo como um homem de bem, para isso estudamos o Evangelho de Jesus, para isso nos afeiçoamos à doutrina espírita, é preciso que a gente respeite, né, essa prática da lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Fácil? Simples? Não, mas possível. No começo do texto que nós lemos, o Espírito comenta que nós oramos, né? Nós pedimos a Deus, pedimos aos Espíritos proteção, e ele até recomenda, né, no texto, que ao iniciar uma tarefa, que a gente levante, né, os nossos pensamentos ao alto, pedindo proteção, não esquecendo de agradecer assim que ela terminar, seja bem sucedido ou não. Todos que oram a Deus precisam fazê-lo com seriedade, compromisso, com sentimento de piedade, para serem ouvidos pelos bons espíritos. Então, todas aquelas palavras que saem simplesmente da nossa boca, sem ter esse envolvimento emocional, esse envolvimento de coração, esse sentimento de piedade ao fazer o nosso pedido aos espíritos ou a Deus, se não for com esse sentimento, nossas preces não serão ouvidas. Se não se consegue sentir as palavras ditas na prece,
ou se estiver em revolta com exigências, às vezes infundadas, essas palavras ficam no ambiente físico, não chegam à espiritualidade. Lembrando que para fazer uma prece, há pessoas que optam pelas preces memorizadas, e uma delas, que é a maior delas, né, que engloba tudo o que se poderia dizer numa oração, é o Pai Nosso deixado por Jesus. E há outras preces, né? A prece de Cáritas, ditada por esse Espírito, a prece de São Francisco. Então, nada contra as preces memorizadas ou a leitura de preces. O importante é o sentimento que se coloca ao nos referirmos ao que a prece está dizendo, ao emitirmos aquele pensamento dirigido a Deus, aos bons espíritos. Então, esse sentimento é que é importante. A prece sentida cria um facho de luz entre os homens e os bons espíritos, que têm a missão de auxiliar os homens na terra. Mas as palavras precisam estar carregadas de sentimentos de humildade, confiança, fé e piedade. Então, tudo aquilo que dissermos na prece, ou mesmo se estivermos lendo uma prece, ou falando a prece memorizada, é preciso que esses sentimentos sejam incluídos, que sejam de humildade, confiança, fé e piedade. É com esse sentimento que nós temos que nos dirigir a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, durante a prece. Não importa a quantidade de palavras ditas. Não é a extensão da prece que vai fazê-la ser ouvida ou atendida. É este sentimento. A humanidade da Terra é heterogênea em conhecimentos, desenvolvimento intelectual, moral, espiritual, mas todos com livre-arbítrio para suas escolhas e ações. O texto nos falou disso, né? Das pessoas heterogêneas com as quais a gente vive, começando no próprio lar, na família, no ambiente de trabalho, na escola, no comércio, no centro espírita, nos grupos religiosos, em qualquer lugar que tenhamos convívio, né, com outras pessoas, não podemos esquecer desse aspecto heterogêneo que compõe a humanidade do planeta. E é isso que faz com que nos desenvolvamos, que aprendamos. Se todo mundo fosse igual, no mesmo nível, não haveria possibilidade de desenvolvimento, de crescimento. Agora, é preciso, então, saber viver com essas diferenças. Não é simples, não é fácil, mas é possível. E para isso devemos fazer constantemente os nossos esforços. Mas se demorarmos nossa rebeldia, se considerarmos os direitos uns dos outros, as diferenças no processo evolutivo e as oportunidades que Deus oferece a todos de desenvolvimento da intelectualidade e da moral, respeitaremos com discernimento e bom senso o momento de cada um, com consciência do dever cumprido, sem melindrar ninguém. A gente melindra as pessoas. E eu acredito que a grande maioria das vezes é sem a intenção. Então, abordamos um assunto, fazemos um comentário, e isso acontece nos meios em que a gente convive com pessoas, como nós temos, meio familiar, a vizinhança, o local de trabalho, todos os grupos, né? O grupo religioso que a gente faz parte. Então, nós convivemos com pessoas, e são pessoas diferentes e heterogêneas. E então, muitas vezes, aquele pensamento que a gente expôs, aquela ideia, a forma como falamos, pode dar ao nosso irmão que nos ouve uma interpretação diferente daquela
que desejamos dar naquele momento. Então, é importante considerar isso, tanto quem ouviu como quem falou, para exatamente que não haja o melindre. O melindre afasta as pessoas, cria dissensões, problemas às vezes sérios, afastamento, e não é dessa forma que nós vamos nos melhorar. Não é para isso que estamos aqui, para separar, estamos aqui para unir, para nos unirmos e para juntos aprendermos. Então, se porventura eu ouvi de um familiar, de um companheiro de trabalho, de um companheiro da casa espírita, alguma coisa da qual eu tenha discordado, me cabe o direito e o dever de chamar à parte esse companheiro e esclarecer. Olha, quando você disse aquilo, eu achei que era neste sentido e não concordei. Dá uma oportunidade para o outro se colocar novamente, explicar com detalhes, né? O outro, por sua vez, que tenha a humildade de ouvir e de reconhecer que pode ter errado, que realmente passou uma ideia que não era a que ele desejava, não é a que ele sente. Então, é só uma questão de entendimento. Porque nós vivemos com pessoas diferentes e precisamos aprender a conviver com essas diferenças, respeitando-as e nos burilando no sentido de não ficarmos melindrados e guardar mágoa, porque isso faz mal, em primeiro lugar, para quem guarda, né? Mais do que para quem cometeu. Para isso, não precisamos manter apenas uma postura austera, sem risos nem alegrias. Podemos participar das alegrias e prazeres sem fazer mal a ninguém, e nem a si próprio, estando com a mente e o coração voltados ao bem. A doutrina espírita é uma doutrina de alegria, porque é uma doutrina baseada nos ensinamentos de Jesus. Então, nada é proibido, tudo nos é possível de fazer, porém nem tudo nos convém, né? Sabemos disso. Então, por exemplo, quem gosta de carnaval, gosta de dançar, gosta de cantar, gosta de se fantasiar, por que não participar? Desde que, como nos disse o lembrete, não faça mal a nós próprios, não nos prejudique e não prejudique a ninguém mais. O que infelizmente acontece são os abusos, né? O uso de substâncias menos aconselhadas, né? Então, isso é outro problema. Não quer dizer que não tenhamos o direito de nos divertir, de rir, de fazer aquilo que gostamos. Nada nos impede, a doutrina não nos impede, Jesus não impede a alegria, pelo contrário. Quando, porém, nossa consciência alertar que resvalamos em alguma coisa que não foi boa, não foi correta, precisamos acionar a vontade da reparação, amparando-nos na proteção divina que jamais é negada. Pois quando a gente perceber, nem sempre a gente percebe, né? Algumas vezes a gente resvala e fala coisas inadequadas, fala de forma inadequada, é mal interpretado, né? E a gente não percebe que fez isso. Mas quando a gente percebe, e muitas vezes a gente percebe, é preciso, em primeiro lugar, que nos acertemos com a bondade divina, pedindo perdão a Deus pela forma como fizemos a abordagem, por aquele ato que não era a intenção, né? A intenção era outra. Enfim,
É preciso que nos reparemos, reconheçamos o erro diante de Deus e depois reconheçamos o erro diante da pessoa com quem a gente pode ter feito de maneira agressiva ou menos correta, mesmo sem intenção. Então vamos lá, vamos reparar. Pronto, ficamos todos bem. Isso é aprendizado, isso é evolução, para isso estamos aqui. Jesus nos deixou o caminho de atingir a perfeição, exercitando a caridade sem limites, uns para com os outros, em qualquer lugar e situação. Então é caridade isso, reconhecer o nosso erro e nos retratarmos, ou reconhecer que o nosso irmão foi infeliz ao nos abordar, ao falar conosco, né? Então, a caridade é sem limites. Não podemos dizer, nessa situação eu desculpo, eu perdoo, mas naquela não. Então, estamos longe ainda do aprendizado que estamos almejando. É importante que saibamos respeitar, então, essas diferenças, como nós dissemos no início, comentando o que o próprio texto disse sobre as pessoas heterogêneas com as quais nós convivemos. Não é nos isolando para não ter oportunidade de errar que vamos atingir a perfeição, e sim na convivência com as diferenças, exercitando a tolerância, o perdão, o progresso. Então, o texto também fala nisso, o Livro dos Espíritos também, nos capítulos apontados, do livro 3, 2 e 12, falam nisso. Se a pessoa, então, para que ela não cometa erros, para que ela não peque, né? Ela se isola. E estando sozinha, não vai prejudicar ninguém, não vai errar, não vai falhar, e assim vai ter a ilusão de que está promovendo o seu progresso. É um ledo engano. É na convivência que nós conquistamos o progresso, porque é na convivência com as diferenças que nós vamos provar se aprendemos essas lições todas que a gente falou e repetiu, né? Tolerância, perdão, o progresso, né? O respeito, as diferenças, ao diferente. Então, não é nos isolando, não vai trazer benefício nenhum. Tema oportuno nesse momento é o da pandemia. É uma oportunidade para se analisar valores, a nossa fé, a mudança de hábitos, a clausura a que fomos confinados. Então, é um momento para refletir. Nós sabemos que tudo isso tem um objetivo, nós sabemos que o planeta passa por mudanças para que deixe de ser o planeta de provas e expiações para ser o de regeneração. É preciso que nos regeneremos. E este momento dessa clausura que a gente diria entre aspas, né? Porque não estamos absolutamente confinados, né? Existe a possibilidade, com os devidos cuidados, no contato com as pessoas, mas que a gente aproveite para refletir, para aumentar a nossa fé, para reavaliar os nossos valores, a fim de que sejamos um homem de bem, que sejamos o homem de mundo, o homem do mundo, o ser do mundo, desse mundo de regeneração que nós queremos que se construa aqui no nosso planeta. O homem do mundo deve ser ativo em sua época e os valores e a conduta serão avaliados pela convivência diária com todos, apesar das diferenças.
exemplificar o amor e Jesus que temos no coração. Só exemplificaremos que realmente temos Jesus e amor no nosso coração se soubermos conviver com essas diferenças, se respeitarmos os nossos companheiros em todas aquelas situações que já falamos e repetimos, né? A fim de que sejamos esse homem do mundo como um homem de bem, como um ser de bem. Transformar o meio em que se vive positivamente, inclusive com tolerância. Palavrinha-chave: tolerância. Então, prezados companheiros, vamos refletir melhor sobre o tema apontado. Quem tiver oportunidade, que tiver o Livro dos Espíritos em casa, leia também esses 2 capítulos que citamos, o 2 e o 12 do livro 3º, que vai reforçar essas ideias, a fim de que realmente a gente se conscientize de que a mudança do mundo, do nosso planeta, o mundo em que vivemos aqui, a oportunidade que Deus nos deu desta encarnação bendita, depende o resultado unicamente de nós. Então aproveitemos este momento e dessas reflexões, e se tivermos pessoas com as quais não nos demos bem, que ficaram mágoas, algum desentendimento, vamos voltar ao assunto que provocou isso e vamos colocar os pingos nos is e nos desculpar, como nos disse essa pesquisa que fizemos, né? Primeiro nos desculpando com Deus, mas depois indo nos acertar com o nosso irmão. Então, encerrando a tarefa de hoje, voltemos novamente nossos pensamentos ao alto, de gratidão ao amado Mestre, por sua vinda ao planeta, por suas lições, que estamos há 2000 anos tentando acompanhar, e continuaremos, Senhor, com todo o nosso empenho, com todo o nosso desejo de realmente segui-lo, porque sabemos que és o caminho, a verdade e a vida. Que a sua bondade para com a humanidade deste planeta, e que Deus, o Pai amoroso e bom, nos cubra a todos de bênçãos, envolva todo o nosso planeta com a sua luz bendita, para que a paz, a saúde, a compreensão, a tolerância esteja entre todos nós. Obrigada, Senhor, por tudo. Obrigada, amigos, pela companhia. Boa noite.